Audio Jungle. Glória a Deus. Amém, queridos. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso ontem à noite, adoramos aqui ao Senhor, teve uma palavra poderosa, foi uma noite realmente agradável, gostosa, E nós estamos sendo presenteados também o dia de hoje, o dia de hoje estamos também sendo presenteados, porque o pessoal do casal, do Ministério Avivar, também estão conosco hoje, amém? Glória a Deus. Então vamos receber o pastor Vado com uma forte salva de palmas para Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gente, é um prazer enorme a gente estar aqui com vocês. Fernanda vai estar daqui a pouquinho no próximo culto, mas nos deram uma missão de entregar uma palavra aqui do Senhor, para as nossas vidas. Me chamo Pastor Vado, sou de Florianópolis, somos de Florianópolis, uma ilha lá em Santa Catarina, um lugar bonito também, assim como aqui, Aqui só tem gente bonita, eu estou me sentindo em casa. E hoje a gente vai estar o dia todo aí com vocês. Abre comigo lá em Lucas no capítulo 5, para a gente adiantar. Eu quero ler 3 textos com vocês. Lucas no capítulo 5, depois Lucas 22, 19 e João 21, 3. Bem rapidinho, para a gente não perder tempo. Lucas no capítulo 5, a gente vai ler o versículo 4 e 5 e também o versículo 10b. A palavra de Deus fala assim: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Lá no versículo 10, a parte que começa: Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Vamos comigo lá no capítulo 22 de Lucas também, versículo 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E por último, João, capítulo 21, no versículo 3. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Feche teus olhos um pouquinho, querido, reclina tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida, nessa igreja, meu Deus, nos líderes. Pedimos que o Senhor esteja cobrindo a cada dia mais, Senhor, a liderança dessa igreja, assim como a vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, meu Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, que o Senhor fale conosco nessa tarde, Senhor, e que possamos ser edificados pela presença do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? 3 textos que provavelmente você já deve ter lido. O primeiro falando sobre Pedro e o seu chamado. Quantos já leram ou já ouviram sobre esse texto falando sobre Pedro? Pedro na praia, a multiplicação, a rede sendo jogada.
Alguém já leu aqui? Já, o pessoal fala muito, né? O pessoal que discipula vocês deve ter falado muito sobre esse texto. Aqui está falando de um momento em que Jesus, ele está sendo impulsionado por uma multidão, e essa multidão ela queria muito ouvir sobre a palavra de Deus. E Jesus está chegando na praia, e quando ele está chegando na praia, a Bíblia fala que ele vê 2 barcos, e a Bíblia fala que os homens desses barcos estavam lavando as suas redes. Então, há um cenário em que a gente vai começar essa história. Jesus sendo pressionado por uma multidão que precisava ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele chega no ambiente e pisa na praia, ele percebe que haviam 2 barcos e os homens daqueles barcos lavavam as suas redes. Primeiro tipo de pessoas que Jesus está falando aqui é de pessoas que o cercavam querendo ouvir a palavra de Deus. Isso condiz muito comigo ou com você, em algum momento da nossa vida, em que a gente precisa não somente de um alimento físico. E tem muita gente que vem na igreja, muitas vezes, e ele não vem para pedir cesta básica, dinheiro, não vem para pedir roupa, como muitas vezes a gente vê algumas coisas dessas acontecendo. Mas muitas pessoas, como eu, muitas vezes veio para a igreja para receber uma palavra. Por quê? Porque se existe algo que nós precisamos, e que é o que nós mais temos carência, de uma palavra que nos vai incentivar a seguir em frente. E essa multidão queria ouvir sobre o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre o reino de Deus. E aquilo que ele falava, as pessoas nunca tinham ouvido. Por quê? Porque ele estava instituindo algo que Deus mandou ele instituir. Era algo novo, que ele deixou para nós através dos evangelhos e dos livros que vêm após, escritos por Paulo, entre outros. E aquela multidão queria ouvir. Tem pessoas que são como nós assim. Elas precisam. Eu, por exemplo, um abraço e uma palavra que eu recebi na igreja mudou a minha vida. Por quê? Porque naquele momento tudo que eu precisava e queria ouvir e queria receber era um abraço. Eu precisava me sentir amado, sentir com que alguém acreditasse, confiasse em mim. E a Bíblia cita que logo em seguida que Jesus passa e vem sendo pressionado por essa multidão, ele vai chegando na praia e ele olha e observa 2 barcos. Um que era de Simão Pedro, ao qual a Bíblia fala que ele entrou no barco de Simão Pedro, e ele pede até para Simão Pedro: Simão Pedro, afasta um pouco o barco da praia. Por quê? Porque ele precisava falar para a multidão. Mas tem um outro barco também que fica. Então, são algumas situações que aqui acontecem. Meu pai era pescador, durante muito tempo, se aposentou nisso. Pescador artesanal, no sul da ilha. E toda vez que as redes eram tiradas da água, era porque tinha algum problema com as redes. Geralmente o que acontecia? As redes, de tanto usar dentro da água, elas se enchiam de lodo. E aquele lodo, muitas vezes, ela tapavam os buracos que existiam nas redes. Então os pescadores tiravam as redes da água, passavam lá areia, limpavam as redes, lavavam as redes. Por quê? Porque eles precisavam enxergar onde é que estavam os buracos, para poder costurar aqueles buracos da rede. Os pescadores estavam fazendo exatamente isso. Depois de uma noite frustrada, eles estavam lavando a rede. Ou seja, eles estavam pensando: não, nós temos algum problema e deve estar o problema na rede. Pedro está numa situação em que ele precisava de uma palavra de incentivo. Ele precisava conhecer o sobrenatural de Deus. E a Bíblia fala que Jesus entra no barco dele e agora começa um processo com Pedro. Mas a Bíblia fala que fica um outro barco lá na praia. E fica lá e não é usado naquele momento. Aqui, entenda algo, querido, que muitas vezes a gente não percebe. Porque a gente muitas vezes pensa que Deus não está vendo a nossa situação, o que a gente está passando.
Parece que Deus está olhando para todo mundo e não está olhando para a gente, está olhando para o povo, está olhando para Pedro e não está olhando para frente, para a gente. Parece que a gente fica lá isolado, como que se ninguém nos notasse, porque aquele barco ficou lá na praia. Mas se tem uma coisa que o Senhor sempre nota, é todas as circunstâncias que envolvem o ambiente. Deus sempre está vendo aquilo que você está passando. A Bíblia fala que quando Jesus nota, ele viu os 2 barcos. Ele não viu só um. Mas naquele momento, alguém foi à frente. Pedro foi. Então, não fique reprimido, não fique triste, se não está acontecendo agora algo na tua vida. Deus sabe o tempo das coisas acontecerem na tua vida. Mas uma coisa, a certeza você tem que ter, que Deus fará grandes coisas na tua vida. Porque no final você vai entender que todos os propósitos, o do povo, o de Pedro e o deles, todos os propósitos ao final, eles se unem. Há um tempo e há um propósito para todas as coisas, mas no final delas, todos são úteis. Não importa se alguém foi na tua frente, muitas vezes a gente tem esse complexo, mas Deus abençoou aquele meu irmão e não está me abençoando, querido. Tem coisas que Deus quer fazer, e muitas vezes Ele faz na vida de alguém na sua frente, porque Ele quer abrir uma porta para que depois você seja abençoado. E muitas vezes Ele não quer que você vá, Ele quer que essa outra pessoa vá, porque Ele precisa também tratar com essa outra pessoa de uma forma diferente. Então o que acontece? A Bíblia fala que Jesus ele entra no barco de Pedro, e quando ele entra no barco de Pedro, manda sair um pouco da praia, porque praia é um lugar muito difícil. Se vocês não sabem, quando meu pai pescava, era mais ou menos assim. Eles iam pescar, e na volta da pescaria, toda vez que eles voltavam, tinha algumas pessoas que já esperavam a embarcação voltar. Por quê? Porque eles tinham uma esperança, uma expectativa de que aquele barco iria trazer algum peixe. E como os pescadores sempre foram muito generosos, as pessoas que ajudavam a puxar o barco, eles sempre abençoavam, davam um peixinho para um peixinho para outro. Tinha gente que vinha muito de longe para ajudar a puxar o barco do meu pai. Agora vocês imaginam, às vezes que o meu pai chegou sem peixe dentro do barco, e aquelas pessoas também não iam receber algo. Não havia só uma frustração por aquilo que estava acontecendo na vida dele, de Pedro, mas também daquilo que ele poderia oferecer para as pessoas, que ele não tinha o que oferecer. Então a situação da praia é uma situação muito difícil, porque estava uma situação de fofoca, de incredulidade. Praia é um ambiente difícil, terrível. E é mais ou menos isso que acontece. E muitas vezes, Deus ele quer te tirar um pouco da praia, para poder te mostrar aquilo que você não consegue ver lá da praia. E aí ele te puxa, ele fala assim, eu vou te levar para um outro lugar, porque você precisa aprender algumas coisas de mim. Foi mais ou menos isso que ele fez com Pedro. E agora Jesus ele está ensinando o povo, ele entrega uma palavra para o povo, aquele povo é alimentado, e agora ele se volta para Pedro. E quando ele se volta para Pedro, a Bíblia fala que ele fala para Pedro, Pedro, agora faz o seguinte, me leva até onde é mais profundo, leva-me a águas mais profundas, a lugares um pouco mais profundos. Eu não quero ficar muito aqui próximo da praia, eu quero ir um pouco mais longe, porque eu quero fazer algumas coisas agora e está relacionado a você. Entenda uma coisa, querido, não existe uma só vez na sua vida em que você disponibilizou algo para o Senhor, que o Senhor não vai retribuir inúmeras vezes mais sobre a tua vida. Ainda que você colocou um barco que veio de uma frustração, algo que por muitas vezes você achou que aquilo dali não servia para nada e que não dava resultado nenhum, mas quem sabe você colocou na presença do Senhor e aquilo dali se transformou, porque na presença dele não tem nada que não se transforme. E a Bíblia fala que Pedro vai até o lugar mais profundo, e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, agora lança as tuas redes. E Pedro olha, porque ele lembra, da rede que ele tirou para a pescaria, as redes estavam rasgadas. Você imagina a cabeça de Pedro nesse momento, porque a rede da noite passada, ela não conseguiu pegar peixe nenhum, e agora Jesus está mandando jogar a mesma rede, que ele não pescou nada na noite anterior. Então Pedro pega e fala para Jesus o que? Senhor,
nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Nada. Por quê? Porque Pedro, muitas vezes, a gente coloca a nossa expectativa naquilo que nós temos a oferecer, naquilo que nós projetamos, naquilo que nós achamos que é o que vai trazer algo sobre nós. Pedro estava tendo essa expectativa sobre a rede. Não, o problema foi a rede. E muitas vezes a gente não acredita naquilo que o Senhor pode fazer, porque há momentos que o Senhor nos pede aquilo que parece ser algo pequeno, algo que aparentemente não é muito grande, aparentemente não produz nada. Muitas vezes Ele pede para a gente, para mostrar para a gente que há uma diferença muito grande quando as coisas estão nas nossas mãos e quando as nossas coisas estão nas mãos dEle. E aí a Bíblia fala que Pedro pega a sua rede, lança a sua rede, e quando ele lança a sua rede, um cardume de peixe entra naquela rede ali, aquela rede é cheia, ela é tão cheia que o barco quase chega a virar. Sabe, gente, eu sempre dou um exemplo relacionado à questão da rede. Por quê? Porque muitas vezes a gente se priva de entregar algo para o Senhor achando que é pouco, achando que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Mas Deus, na verdade, Ele está querendo que você aprenda algo através disso. Porque nem sempre é você entregando muito que Deus vai fazer. Mas muitas vezes Ele quer usar o teu pouco para mostrar quem Ele é na tua vida. É como mais ou menos aconteceu com Pedro. A rede estava toda rasgada. Agora olha só que coisa louca. Uma rede toda rasgada. Agora Jesus pega aquela rede, manda Pedro jogar de novo, e de repente aquela rede que não pegou nada ontem agora está pegando. Por quê? Porque Pedro entendeu. Ó Senhor, não peguei nada a noite toda, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes de novo. E a Bíblia fala que quando ele lança, ele pega muito peixe. Eu sempre dou esse exemplo. É mais ou menos assim. É como se o pastor Bosco tivesse um celularzinho bem velho. Sabe aquele celularzinho que só tem tecla? Aqueles antigos, que nem mensagem recebia, aquele que não tinha nem identificador de chamadas. Não, você não deve ter conhecido esse celular é muito velho. Acho que só eu tinha esse celular. Você já deve ser da geração do smartphone. Mas é mais ou menos assim. Vamos dizer que nós estamos hoje nesse ambiente, e o meu celular ainda continua esse, o celular no caso do pastor Bosco. E de repente Deus fala para o pastor Bosco assim: Bosco, eu quero usar o teu celular, empresta o celular para mim. Aí de repente o pastor Bosco chega para Jesus, olha para Jesus, olha para o celular dele, feinho, feio, olha para Jesus, olha para o celular. E tem muita gente que faz isso, querido, porque não entende o que é colocar o pouco nas mãos do Senhor. Celularzinho velho, ah Senhor, não vou te dar não. Quando eu tiver algo um pouquinho maior, um pouquinho melhor, aí eu vou entregar para o Senhor. Muitas vezes, querido, a gente fecha o coração achando que o que a gente tem não vai fazer diferença na mão do Senhor. Deus, Ele quer mostrar algo para você. Ele quer mostrar o que Ele pode fazer através daquilo que você tem. E Ele não está pedindo algo que esteja produzindo, porque se fosse algo que estivesse produzindo, Ele não ia pedir. Ele está pedindo a coisa simples que você tem hoje para oferecer para Ele, que muitas vezes, às vezes, você não quer largar. E aí ele pega o celularzinho do pastor Bosco. Ah, Bosco, tu entregou? Aí o pastor Bosco falou: não, mas pega, Senhor, pega, segundo a tua palavra, vou te entregar. E ele pega o celularzinho e faz uma ligação. Alô, quem está falando? Aqui é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Jesus, ele liga para quem ele quiser. O Donald Trump aqui é Jesus Cristo. Ó, é o seguinte, o pastor Bosco está sendo enviado para os Estados Unidos, vai abrir uma igreja lá. Dá tudo o que ele precisa aí, abre as portas, dá o visto, dá o que ele precisa aí, ó, manda povo lá para, manda povo, igual mandou o peixe aqui, manda povo lá para a igreja dele. Abençoa a vida dele aí, tá bom? Senhor Jesus, tu está mandando, eu vou fazer, pronto. Se ele está mandando, é ele que manda. Peixe entra na rede, gente, olha, acontece coisa. Você está entendendo o que eu estou querendo falar com isso? Não fica olhando para a tua rede. Olha para quem está mandando você entregar a rede.
a favor da palavra dele. Não feche o seu coração muitas vezes para entregar uma oferta, para entregar um dízimo. Ai, mas é tão pouquinho. Isso não importa. Você tem que entender aquilo que ele quer fazer através da sua vida e através disso. Depois que pegaram os peixes, o que aconteceu? A Bíblia fala que o barco estava quase afundando. E olha só como Deus junta as histórias todas. Porque nesse do barco quase afundar, eles são obrigados a chamar quem? Quem estava com o barquinho lá parado. Ei, vem. E aí de repente aquele que achava que Deus não estava vendo ele, é chamado. É chamado, porque Deus está vendo ele. E aí aquele que vem, recebe a mesma quantidade que aquele que pescou, por uma ordem de Jesus, porque o mérito não está naquele que pescou. O mérito está na palavra do Senhor Jesus pela vida dele. Porque Deus, quando faz algo na tua vida, Ele não faz somente para abençoar a tua vida. Ele abençoa todos que fazem parte do teu ciclo de amizade familiar. Ele começa a abençoar todo mundo ao teu redor. Porque a bênção, querido, da sua vida é transferida para outras pessoas. Vem, dividiu. Os barcos não afundaram. Tem muita gente que guarda, e por guardar, está afundando cada vez mais. Se eles não dividissem, o barco ia afundar. Mas como eles se repartiram, o barco não afundou. Depois disso, a Bíblia fala que Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, te aparta de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, não tenha medo. Não tenha medo. A partir de agora, a partir de hoje, depois de hoje, de agora em diante, entenda isso. Quando Jesus chega na tua vida, Ele não fica olhando para trás o que aconteceu. Ele não fica olhando para as tuas frustrações, para as coisas que aconteceram errada. Ele está falando para você exatamente o seguinte: olha, a partir de agora, coisas novas vão acontecer na tua vida. E é isso que Ele está querendo falar para você nessa tarde. Quando você reparte, você sobrevive. E você consegue ver algo sobrenatural de Deus na tua vida. A partir de agora, você não vai ser mais um pescador de peixe. Você vai ser um pescador de homens, de almas, de gente. Só que era para os discípulos terem entendido algo nesse dia, mas não entenderam. Aí o que acontece? Eles continuam com Jesus. Porque a Bíblia fala que depois de tudo, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Ou seja, nem a pescaria, nem o dinheiro, nada foi tão importante do que a presença de Jesus na vida dele. Nada pode ser mais importante na tua vida, querido, do que a presença do Senhor na tua casa, na tua família. Nada pode ser tão importante. Eles seguem a Jesus e eles veem um cego sendo curado, paralítico andando. Eles começam a ver alguém sendo ressuscitado no caixão. Eles veem coisas sobrenaturais. Só que era para eles terem entendido algo que eles não entenderam. E quando eu falei sobre o momento da Santa Ceia, era a última Santa Ceia e Jesus queria ensinar algo, porque aquela noite da Santa Ceia foi longa. Jesus falou muita coisa, não falou só sobre o cálice, sobre o pão. Ele falou quem ia trair ele começou a falar sobre um monte de coisa ali. Se você ler, você vai ver. Mas dentre as coisas que ele falou, ele tentou falar algo para os discípulos. Já era a última noite. Olha, a Bíblia fala que ele pega o pão, a Bíblia fala que ele agradece ao Senhor, e a Bíblia fala que partindo o pão, a Bíblia fala que ele entrega aos discípulos e fala para os discípulos: fazei isso em memória de mim. Fazer isso, o que ele está fazendo? Partindo em memória de mim. Quando vocês fizerem isso, eu sempre vou ser lembrado, a minha memória vai ficar acesa. Vocês estão partindo esse pão, que é o meu corpo, aquilo que eu dei por vós. Por que os discípulos não entenderam isso que eu estou falando para vocês? Vamos voltar um pouquinho, a gente tem ainda 10 minutos. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Lá atrás, no deserto, a Bíblia fala que os discípulos estavam saindo, o povo de Deus estava saindo do deserto do Egito, e ele foi liberto. Por quê? Porque havia uma terra prometida que tinha para eles. Agora, no meio da caminhada que eles estavam com Moisés, a Bíblia fala que do céu desce um pão diferente, um pão que veio do céu. Como é que era o nome?
Hã? O maná. Tem uma coisa interessante no maná, você lembra? Se você não comesse o maná naquele dia, o que acontecia? Oi? Apodrecia. Pão, quando você não come, ou quando você não partilha, ele apodrece. Você não pode guardar pão. Aqui está o grande segredo daquilo que Jesus estava falando. Os discípulos vêm numa caminhada com Cristo. Chega um momento que eles estão 3 dias com o povo, e Jesus se compadece do povo e fala: meu Deus, nós temos que alimentar esse povo antes de eles ir embora. E a Bíblia fala que Jesus chega para um dos discípulos e fala: o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? E aí um dos discípulos fala: olha, nem se nós tivéssemos inúmeras padarias, a gente não ia conseguir alimentar esse povo. Aí Jesus olha para ele, aí de repente vem Pedro. Vem Pedro, traz um menino, e a Bíblia fala que esse menino tinha quantos pães? E 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Presta atenção. A Bíblia fala que Jesus pega 12 cestos, entrega cada cesto na mão de um discípulo. E a Bíblia fala que Jesus pega os 5 pães. Bom, se fosse 5 pães, um para cada cesto já não ia dar. Então ele tinha que partir a metade e um pouco mais, talvez 1/3, para dar nos 12. E ele começou, bota um pãozinho aqui, um pãozinho lá, até o último. Pãozinho. Depois ele pega o peixe e divide também. Agora vejam como isso é lindo. A Bíblia coloca os cestos nas mãos de quem? Jesus bota na mão de quem? Dos discípulos. Porque eles tinham que entender. Jesus queria que eles entendessem isso. A Bíblia manda eles dividir em grupos, o povo que estava lá. E a Bíblia fala que os discípulos começam a distribuir o pão. E olha que coisa incrível. Quanto mais pão eles partiam, mais o cesto se enchia. Quanto mais pão eles partiam, mais o cesto se enchia. Quanto mais pão eles partiam, mais o cesto se enchia. Entenda isso. Quanto mais você parte daquilo que o Senhor dá para você, mais o teu cesto te enche. Mais coisas o Senhor acrescenta na tua vida. Mas Pedro não entendeu. Por que ele não entendeu? E aí eu vou mais para o final agora. Quando Pedro, Jesus está saindo para a crucificação, e de repente acontece um episódio. Pedro está lá, foi esquentar as mãos, e de repente vem um soldado lá e fala para ele assim: ei, tu não és um deles? Aí Pedro pega, olha para o soldado e fala assim: não, eu nem conheço ele. Nesse momento, sabe o que Pedro fez? Pegou o pãozinho dele e guardou para o dia seguinte. Daqui a pouco vem mais um e fala assim: tu não és um deles? Pedro falou: não. Pegou o pãozinho e guardou. Tu não és um deles? Não. Pegou o pãozinho e guardou. Na terceira vez a Bíblia fala que Jesus estava passando, deu aquela olhada que queimou os olhos de Pedro. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Pedro começou a entrar num processo de depressão. Sabe por que a pessoa entra em depressão? Porque ela não compartilha, ela não solta, ela fica guardando coisa, até um momento que tudo se torna maior do que aquilo que ela é. Então a pessoa entra num estado que ela prefere morrer do que viver uma vida que ela poderia viver. Jesus, ele fala uma coisa para mim e para você: maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Nunca perca isso no teu coração. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deus sempre vai ser maior porque Ele está dentro de vocês. Ele é maior do que qualquer coisa que você possa enfrentar nesse mundo. E não existe nada nesse mundo que Deus não dá um jeito. Por isso que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí a gente vai para o final. Por quê? Porque chega na finaleira que Jesus morre, Pedro não tinha visto ainda Cristo. E a Bíblia fala que Pedro olha naquela situação dele, ele fala assim: quer saber? Vou pescar. E a Bíblia fala que ele vai pescar. E aí os discípulos olham para ele e falam: nós também vamos. Pedro era um influenciador. E aí a Bíblia fala que eles entraram no barco, pescaram a noite toda de novo e não pegaram nada.
A pior coisa que tem na vida de um ser humano é quando ele tenta fazer algo que Deus não mandou ele fazer, porque ele só passa vergonha. Não tente fazer algo que Deus não mandou você fazer. Pelo contrário, Deus tinha falado para Pedro: tu não vai mais ser um pescador de peixes, tu vai ser um pescador de homens. Por que Pedro estava voltando às antigas práticas? Tem coisa que você não pode mais voltar a fazer. Deus já te tirou desse mundo. Deus agora está te dando uma nova realidade de vida, uma vida nova, uma vida curada, uma vida santificada nele, uma vida onde muitas vezes Ele te libertou de algo. Não volte a fazer. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala que Jesus chega na praia, ressurreto, porque Ele já tinha ressuscitado, e Ele chega com pão e peixes. E aí Ele olha para os discípulos lá no barco e fala assim: ei, amigos, vocês têm alguma coisinha aí para comer? Porque amigo é amigo, gente. Amigo é assim, amigo divide. Se eu estou com um amigo meu que ele não tem dinheiro para comprar um cachorro quente, ou eu divido o meu cachorro quente com ele, ou então eu compro um para ele. Porque a pior coisa que tem é você comer e o teu amigo ficar lá com aquele olho de cachorro que tá espiando lá aquele frango na assadeira. Dá alguma coisinha para o teu amigo comer também. Se alimenta os dois, aí que se alimenta pela metade, mas pelo menos os dois estão felizes. Se abraça e vai embora. Tem alguma coisinha aí para comer? Não, não temos nada. Olha que Jesus chegou onde? Jesus chegou na praia. E aí eu te falo mais uma vez: por que Jesus não foi no barco de novo? Sabe por quê, querido? Porque uma vez que Jesus já entrou no teu barco, Ele não precisa te explicar tudo de novo que você precisa fazer. Ele já te entregou uma palavra. Ele precisa só restaurar o propósito na tua vida. Ele precisa falar para você: ei, isso daqui não é mais para você fazer. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Tem alguma coisa para comer? Não temos nada. Então joga a rede do outro lado. A Bíblia fala, sabe, gente, tem momentos que a gente está muito longe de Deus, ao ponto de a gente não conseguir ouvir a voz do Senhor. E a pior coisa que tem é quando a gente não ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele está mandando a gente fazer algo, muitas vezes, que é para que possa brotar algo sobrenatural na nossa vida, e a gente não consegue ouvir. Mas como é bom a gente ter amigos. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele falou isso, joga a rede do outro lado, a Bíblia fala que João vem e sopra no ouvido de Pedro assim, ó: ei, é o Senhor. É o Senhor que está falando contigo de novo, Pedro. Ele não te abandonou. Pedro, vai dar certo, Pedro. Sabe aquele teu amigo que fala assim: ei, rapaz, Deus está falando contigo, vai dar um tapa nas tuas costas, às vezes fala: vai, é Deus que está falando contigo, vai dar certo, continua, não para pelo meio do caminho, Deus está contigo, às vezes tu não ouve, mas de repente você vai ver que Deus mesmo tinha falado contigo. É bom ter amigos. Ande com pessoas que são cheias de Deus. Ande com pessoas que são cheias de Deus, porque elas sempre vão te jogar para frente, nunca vão te jogar para trás. Aí a Bíblia fala que Pedro joga a rede, tem uma montoeira de peixe. Olha que coisa linda. Agora, o barco também já não vira mais, mesmo pegando aquele peixe. Por quê? Porque estava todo mundo no mesmo propósito. Não precisava atender aqueles que estavam lá, porque aqueles que estavam lá estavam aqui agora no mesmo barco. Agora está todo mundo no mesmo barco. E aí Pedro se joga na água, vai lá para conversar com Jesus, senta do lado de Jesus ressurreto. E Jesus começa aquela conversa com ele falando: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus olha para ele e fala: então, parte o pão, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas que estão ao teu redor, Pedro. Divide. Cria memória de mim. Pedro, tu me amas? Sim. Então parte o pão, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim. Então alimenta as minhas ovelhas. Aprende a alimentar. E aí a Bíblia fala que Jesus ele olha para Pedro e fala assim: ó, mas a partir de hoje tu vai voltar ao teu propósito. Mas faz assim, ó, vai para Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando tu for revestido de poder, aí tu vai poder sair e vai poder partir tudo que eu te falei para partir. A Bíblia fala que eles estavam lá em Jerusalém orando, e de repente do alto veio um sopro, veio um ruído, e encheu o ambiente onde eles estavam. Foi o Espírito Santo que veio e batizou todo mundo com línguas como de fogo, a Bíblia fala. E a partir daquele dia começou algo sobrenatural na vida deles. A Bíblia fala que Pedro sai dali, e no momento que ele vai partilhar a primeira palavra,
3.000 almas se convertem ao Senhor. Não precisou de muito esforço, porque só de ele fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, Jesus já tinha mandado ele fazer. Então, quando Jesus manda tu fazer, querido, é porque já está tudo pronto. Você só precisa tomar uma posição e ir. Você não precisa ficar questionando o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Muitas vezes a gente tem isso, a gente fica questionando demais. Não questione aquilo que Deus manda você fazer. Faça. Coloca a tua vida à disposição do Senhor. Seja uma pessoa grata. Use o que você tem para que as coisas possam acontecer, não somente aqui na igreja, mas na tua casa. Não seja miserável, não retenha as coisas no teu coração. Tenha o coração aberto no Senhor, porque você não tem noção do que é colocar um barquinho à disposição do Senhor. No momento em que você coloca a tua vida, o teu barquinho, as coisas que você tem, aquilo que aparentemente te trazia estabilidade, que era a pescaria, que era as redes, nas mãos do Senhor, Ele vai te mostrar que muitas vezes tu até não tem condição física, tu é limitado, mas só de tu ter colocado nas mãos do Senhor aquilo que tu tem, Ele traz um poder sobrenatural sobre a tua vida tão grande, e Ele começa a fazer tanto milagre, tanto prodígio na tua vida, que você não tem noção. Deus é um Deus de poder e Ele continua fazendo coisas grandes. E nessa tarde, querido, pode ter certeza de uma coisa, que a partir de hoje, assim como Ele falou para Pedro, não é a partir de ontem, não foi o que aconteceu ontem, não. É a partir de hoje, abre o teu coração para o Senhor, porque o Senhor quer fazer coisas grandes. A partir de hoje, Ele quer começar algo novo na tua vida. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Deus quer começar algo novo na tua vida. Deus quer começar algo novo na tua vida, na tua. Deus quer começar algo novo. Se você crê, te levanta nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe tem alguém aqui nessa tarde que foi convidado, está chegando aqui pela primeira vez e está falando: pastor, eu preciso colocar o meu barco à disposição do Senhor Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Essa palavra aí do Senhor é a palavra para mim. Eu estou botando a minha fé em muita coisa, mas hoje eu preciso entregar tudo nas mãos do Senhor, a minha vida, para que Ele governe, para que Ele seja o Senhor e para que Ele faça e cumpra todos os propósitos que Ele tem na minha vida. Quem sabe pela primeira vez hoje você está falando isso para você mesmo, tomando uma posição e falando: é hoje eu quero mudar, hoje, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero que algo novo aconteça na minha vida. Você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se tem alguém aqui nessa tarde, querido, que deseja fazer essa confissão comigo, levanta a tua mão onde você está, eu já vou saber quem é. Levanta a tua mão assim, para que a gente possa orar juntos. Tem alguém aqui nessa tarde que pela primeira vez quer fazer uma confissão, quer aceitar Jesus, quer deixar Jesus entrar no seu barco? Tem alguém aqui nessa tarde? Levante a sua mão para a gente orar. Eu vou crer que só tem crente aqui nessa tarde. Amém? Mas eu quero orar por você mesmo assim, você que quer viver algo novo. Quem sabe durante alguns tempos aí as coisas não deram certo, e você hoje caiu numa realidade e entendeu que Deus quer fazer algo novo na tua vida, e hoje você se encorajou para fazer. Sai do teu lugar, querido. Se Deus falou com você sobre isso, vem aqui na frente que eu quero orar contigo em nome de Jesus. A partir de hoje, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Eu tenho certeza disso.